É muito difícil nós falar de uma personalidade que era o nosso querido Chico. Eu costumo dizer que ele era um autêntico fenômeno quando nós estávamos juntos, quando nós se encontrávamos, eu e mais companheiros que visitavam lá em Uberaba. Mas a primeira vez que eu encontrei Chico foi no Pinga Fogo, em 71, que ele se apresentou para o mundo através da televisão. E foi para mim uma emoção muito grande ao ver aquela criatura, e eu estava na equipe dos convidados, estava muito próximo a ele. E acompanhei todo o processo de apresentação que ele fez, que parou o Brasil. E daí foi um grande impulso para a doutrina espírita. O conhecimento que ele veio dar, da sua modernidade, a sua capacidade e das respostas que ele apresentou. Repara que ele estava sentado para ser entrevistado e eu estava na plateia, e que se vê até num livro aí. Tem fotografia disso, que está correndo aí. E, portanto, não foi de um encontro, de abraço, não. Eu estava lá e depois, que coisa, e foi também a primeira vez que eu fui útil cooperando com ele, porque saiu toda aquela gente do auditório e as pessoas invadiram a pessoa dele. Tem outro com outro companheiro, nós demos as mãos e fizemos uma barreira. Primeira vez que eu vi e a primeira vez que eu fui útil na cooperação com ele. Sim, porque ele saiu, todas as pessoas queriam abraçá-lo, queriam beijá-lo, tudo mais. Então tinha que haver uma certa contenção para que é muito difícil, que as pessoas abraçavam-no com uma violência, até poderíamos chamar assim, daquela ânsia do abraçar, apertar a sua mão, ao ponto de ele dizer: meu filho, há pessoas que apertam a mão com uma força, parece um alicate. Sim, da primeira vez não tenho assim lembrança, até porque eu ia acompanhado de outras pessoas, eu ia como fosse um intruso. Primeiro porque me colocava no meu lugar. E depois tinha outras pessoas que ele conversava, que ele dava atenção. Embora que algumas vezes eu me lembro que ele se dirigia a mim, e certa vez ele virou-se para mim, apontou o dedo e falou: filho, caridade é muito difícil de fazer. Quando a gente pensa que está fazendo caridade, está fazendo tudo errado. E isso me gravou muito para eu lidar com a experiência da caridade que se faz hoje nas casas da assistência social. Normalmente nós íamos à quinta-feira e voltávamos domingo de manhã. Tem um caso aqui que é bom fazer referência. Ele, quando nós se despedia dele, no sábado à noite, dizia: olha, vocês não vão agora para São Paulo, vocês ficam e vão de manhã cedo. Ele não recomendava sempre para que nós não viessem na viagem da noite. E eu sempre obedecia.
levantava de manhã e estávamos num hotel que era bem próximo, ali onde passavam os caminhões carregados de gado que iam para outras cidades, para outros estados, e aquilo era muito interessante. Ele levantava-se muito cedo, porque ele dormia muito pouco. Fazia os seus afazeres e depois, ao meio-dia, ele tinha sempre pessoas que iam almoçar com ele. Inclusive eu almocei muita vez. Porque ele era uma pessoa muito bem informado e muita gente pensava que ele não via televisão, que não lia jornais, mas ele é altamente bem informado. Era assuntos até assim, de experiências e vivências, que ele sempre juntava a vivência espiritual enaltecendo sempre a conversa que estava sendo comentada entre todos os companheiros. Cada palavra dele era baseada sempre numa experiência e no ensinamento. Sim, mas também participava, dava as suas risadas, porque ele era muito alegre, ele achava que a boa disposição e a alegria, ele dava o exemplo a todos nós. Não ficava lá sisudo, não. Ele participava em conversas, dava risada. A casa que eu conheci quando comecei a ir ao Uberaba era uma casa muito simples e com o chão de cimento pintado. Depois, quando ele saiu e que era pegado à Comunhão Espírita Cristã, onde ele foi inicialmente integrado. Depois ele saiu e uns 12 companheiros se cotizaram de São Paulo, e não só, e fizeram uma casa grande que dava para 2 ruas. Eu cheguei a entrar e sair por uma rua que não tinha muito acesso, mas era um terreno muito grande e uma casa grande que ele tinha. Ele usava o seu aposento, o seu quarto, e é ali que ele fazia a vida do seu dia-a-dia, e tinha uma sala onde ele escrevia, onde ele enviava a correspondência, onde ele recebia a correspondência. O resto da casa era ocupado com quartos, porque ele tinha sempre hóspedes que estavam lá, e o filho adotivo morava também com ele na casa. Tinha um grande salão com muita carta, com muita coisa que ele recebia diariamente, e que todas as cartas normalmente traziam até importâncias em cheque, e que ele nunca depositou um cheque de ninguém. E para dar resposta ele chegava lá e pegava aleatoriamente no envelope e via e respondia. Muito simples, ele se vestia muito simples e nunca vi em nenhum momento que notasse qualquer vaidade. Mesmo até na roupa que ele vestia, tinha as pessoas sempre ao lado que compravam, quando ele se apresentava, por exemplo, nas televisões, ou que ele ia
nos autógrafos dos livros que ele viajava para outros estados, as pessoas que estavam junto é que compravam a gravata, lhe consertavam, é que tinham o cuidado de ele ir bem arrumado. Muitas vezes, porque depois da reunião nós íamos a um café e às vezes, porque lá os restaurantes que nós íamos era à beira de uma rodovia, então estava sempre aberto a noite inteira. O centro era pertinho. E tomava café conosco, conversava e normalmente. Almocei com ele muita vez em casa dele. Ele gostava que tratassem sem nenhuma, como é que eu diria, referência de pessoa importante. Certa vez nós estávamos lá e já eram 2, 3 da manhã e eu disse, gente, vamos embora porque o Chico precisa descansar. Ele disse, não, meu filho, quem está cansado é vocês, eu estou muito bem. E ele disse, numa dessas noites, quando nós vinhamos do centro, lá para as 2, é que nós íamos para a casa dele, 2, 3 da manhã. E ele, uma certa noite, falou sim, Rainha Santa Isabel, aqui de Portugal. E ele se transformava, adorava conversar sobre a Rainha Santa Isabel. E a primeira mensagem que ele recebeu foi que ele era uma personalidade que veio visitá-lo e que ele não sabia, e ela lhe disse que ele ia escrever para a gente peninsular. E ele não sabia o que era isso. Ou pelo menos na concepção literária ele não sabia, não conhecia. Não, eu não tinha muita liberdade porque ele era muito assediado, né? Mas havia futebol, ele estava sempre muito bem orientado, mas ele tinha que estar reservado, tanto assim que ele muito tempo lá em Uberaba, o departamento da delegação de polícia destacou um guarda para estar permanentemente com ele. Ele não tinha essa liberdade, porque onde ele ia era uma multidão, então ele não tinha essa liberdade. Agora ele via televisão, como todos nós, via notícias, acompanhava, tanto assim que os assuntos ele acompanhava porque ele sabia. Algumas vezes ele contava o que é que, na semana anterior, o que é que lhe acontecia. E disse, sabes, filho, esta semana passada, um espírito ficou em cima do muro e fazia muito barulho, muitas ameaças, que vinha aqui dentro e partia tudo. E isso me incomodava nas minhas tarefas, porque ele tinha audiência, tinha evidência, portanto, aquilo que ele escutava, os encarnados não escutavam. E ele estava em cima do muro, eu me ajoelhei na calçada, dentro do pátio que estava cimentado, com cimento, com betão. E me ajoelhei, fiz prece e doía, sabes, filho, doía muito os joelhos, e depois foi difícil para me levantar. Mas o Espírito
foi embora e disse: Chico, contigo não adianta. E foi embora e deixou em paz. Certa vez ele disse: olha, esta semana passada eu cheguei aqui de carro com o Eurípides, que era o filho adotivo, e ele entrou pela garagem e eu entrei pela porta principal da rua. Na hora que eu ia pôr a chave para entrar, veio um jovem armado e disse: aqui é um assalto, põe as mãos para cima no muro. Então tirou o que eu tinha nos bolsos, tal, e depois eu conversei com ele e dizendo: olha, eu sou o Chico Xavier. Mas você que é o Chico? Sim. E sabes, consegui desarmá-lo, pedi-lhe a arma e ele me deu a arma. Eu dei ela para o Iker para esconder aí num lugar qualquer. Era assuntos que ele trazia, talvez, para dar-me força também nas eventuais dificuldades que eu tinha integrado na doutrina e dentro, na construção de uma casa muito grande que está lá hoje, que é o Grupo Espírita Batuíra, em São Paulo. Ele dizia até, em tom de brincadeira: imagina que eu estou sempre agarrado às mulheres. Se fosse um homem bonito, como é que era? De certa forma, ele era estrábico, ele era, enfim, muito judiado pela vida, pelos sofrimentos que ele teve. Então ele ainda brincava com a situação. Eu que estou sempre com mulheres, mas que se eu fosse um homem bonito, como é que seria? Ele praticamente não teve infância. Começou a trabalhar muito novo e continuou trabalhando, não é? E depois ele se empregou no Ministério, salvo erro, Ministério da Agricultura, lá em Minas Gerais, e trabalhou sempre até se reformar. E fazia a sua atividade espírita normal, recebia livros, mas sempre depois do trabalho. Repara bem, esse dinheiro vinha da venda dos livros, que ele, quando recebia as mensagens psicografadas, tinha um senhor que morava também na casa dele, que passava tudo à máquina, todas as mensagens, e depois eram enviadas às editoras, e ele fazia no cartório, um documento em que ele dava os direitos autorais, esta ou aquela editora. Portanto, o dinheiro nunca vinha para onde ele. Por vezes até ele fazia os livros e tinha que comprar livro, porque inclusive a Federação Espírita Brasileira fazia muito isso. Ele deu muitos livros que ele recebia e queria um livro até para dar a alguém, não tinha, ele tinha que comprar, não é? Mas dinheiro não vinha, porque ele dava os direitos autorais no cartório e não, comercialização não é nada com ele.
normalmente eram editoras, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira é uma editora só de livros espíritas, e outras que se formaram, que se dedicavam à literatura espírita. Tinham, porque lhe punham no bolso, ele tinha sempre um paletó grande, porque e que lembrava muito Kardec, traspassado naquela época, ele se vestia assim. E os bolsos eram sempre muito volumosos, com envelopes, com coisas, né? Depois tinha um senhor que não morava com ele, mas numa casa próxima, e que durante o dia é que manobrava os dinheiros, é que tinha o cofre, E falando no cofre, tem um caso interessante. Segundo um senhor, quando ele ia entrando certa vez, ele disse que é um assalto. E só o Chico é que verificou e ouviu que era o Ícaro, que era o que tratava das coisas com ele. Ele não se apercebeu. E ele disse ao Ícaro: está aqui o nosso amigo que está pedindo um dinheiro, ele vai assinar aí um papel e depois ele vai devolver, vai no cofre e tira aquele dinheiro que está lá. E o Ícaro foi lá no cofre, trouxe o dinheiro, tá, entregou, e o assaltante foi embora. Quando ele foi embora, ele disse... O Chico disse: Ícaro, era um assaltante. Deu-se o dinheiro para que ele fosse embora em paz e não fizesse nada. Não, ele era bastante organizado. E ele se preocupava com o dinheiro, evidentemente. Ele fazia a vida como uma pessoa normal. E tinha o governo da casa, embora fosse o filho que governava, mas ele participava. Ele não estava ausente da vida mundana, no caso da vida do ser humano, materialmente falando. E o pessoal que fazia a comida para ele já sabia o que é que ele tinha problema, tinha uma angina muito forte, portanto já sabiam, e tinha um médico permanente que o assistia, e assistiu até ao final da vida, esse médico. Ele não fazia exigência de ninguém, não cobrava de ninguém, mas ele dava uma certa, digamos lá, importância, entre aspas, porque ele é uma pessoa altamente informada, sabia, por exemplo, no meu caso, ele sabia a minha vida, o que eu me dedicava quase que integral à doutrina, sabia tudo. Então, essas pessoas, para ele ele dedicava-se, estimava, porque era um elemento que estava ajudando ele na divulgação da doutrina, porque ele se colocava como um divulgador. Por exemplo, no caso dele, livros, né? E sendo ele Kardec, disse: eu tenho certeza. Eu tive muito cedo, logo quase que eu conheci e que frequentei a casa dele, ele vivia aquilo que ele vivia na outra reencarnação, que era a literatura, que era difundir a doutrina e difundir o espiritismo para as criaturas. Vivia para isso. Era muita gente, era uma multidão, e ele recebia aquilo que o tempo dava, porque ele era dividido o tempo que ele estava ali para atender, e depois ele se recolhia para receber as mensagens
que ele sabia do plano espiritual. Só de tarde é que ia no centro espírita. Àquela hora, 5 horas, ele ia para a casa espírita e vinha lá às 2, 3 da manhã. Sim, e que ali estavam, mas ele não recebia toda a gente porque era impossível, né? Muita gente, de todos os lados do Brasil. Ele entrava por uma porta independente e que nessa porta a comitiva que o acompanhava entrava, como eu, entrava junto com ele, por uma porta separada. Eu tive sempre esse privilégio, não sei porquê, tinha a facilidade de me aproximar, de estar sempre presente. A minha vivência com o Chico trouxe um peso muito grande de responsabilidade, da fidelidade à doutrina, da fidelidade à espiritualidade e sempre um compromisso firmado no trabalho de divulgação da doutrina espírita. Certa vez eu fui em São Paulo lá e numa época eu estava enfrentando grandes problemas na nossa organização e eu cheguei lá e falei para ele: Chico, eu estou altamente perturbado. Ele disse: há um jeito de Minas que é: uai, meu filho, apontou Deus, você está trabalhando nas tuas tarefas? Estou trabalhando normalmente. Então logo à noite nós vamos ver isso. E fomos para o centro. Foi o dia, a noite inesquecível. O envolvimento que ele, quando eu me despedi dele, ele disse: meu filho, jamais alguém vai atrapalhar o teu trabalho. E no longo destes 50 anos tenho sido bastante, pelo trabalho que eu desempenho, que eu tenho bastante assediado, né? Digamos assim, mas sempre consegui continuar trabalhando e seguir em frente e manter o meu ideal. O episódio mais marcante foram diversos. Ali, junto com ele, assim, do momento, não sei aqueles que eu já falei, mas foram, naqueles encontros havia sempre algo de ensinamento. Por exemplo, ele ia fazer um show em São Paulo, anualmente, para 2.000 pessoas, que era a lotação do clube. E eu ficava sempre acompanhando as pessoas que se dirigiam a ele. E era até uma tarefa ingrata, porque eu tinha que falar para a pessoa ser rápida, porque tinha muita gente, não aperte, né? E as pessoas não gostavam que a gente interferisse, né? Que elas queriam chegar lá junto com ele, ficar lá o tempo que queriam, apertar e beijar, e não podia ser. Então havia sempre nesse meio. E que coisa engraçada, e quando ele vinha a pessoa, ele olhava
e achava que tinha que ter um dedo de conversa. Ele olhava para mim como fosse um sinal. Então eu já sabia que ele gostaria de ter uma conversa, talvez até orientar ou dar alguma informação, alguma notícia de algum familiar espiritual. E então eu já sabia que deixava, não interferia. Em outros casos, não. Eu tinha que, olha, a filha é grande, vamos lá, porque Chico já está cansado, nós precisamos de ir embora e tal. Vamos em frente. Ele é uma vibração que eu não sei explicar. Eu às vezes pensava, quando os apóstolos estavam junto com Jesus, qual seria o ambiente, a vibração em que eles sentiam. Porque ficar junto do Chico, nós estávamos em outra dimensão. Tal era o ambiente espiritual que ele irradiava. Certa vez veio lá em Uberaba eu não sei se era cientista, que trabalhava na NASA para verificar a irradiação da vibração da aura que todos nós temos. E cada um tem uma aura com uma cor diferente. Eles conseguiram captar aquela vibração numa distância de 10 metros. E como eu, um ser comum, tinha que pôr o aparelho quase que encostado para captar. Não sei que aparelho era, nunca vi, mas foi muito comentado. E que eles experimentaram, se desviaram 10 metros e o aparelho acusava a sua vibração. Mas, como eu já disse há pouquinho, ele valorizava muito a pessoa pelo seu caráter, evidentemente, mas também pelo trabalho que ele exercia na divulgação da doutrina. Porque era um elemento que o ajudava na divulgação. Percebeu? Todos esses que ele foi conhecendo, que se foram aproximando, os que reencarnaram junto dele, que eram já contemporâneos em França, quando ele era Kardec, reencarnaram para ajudar ele. Ramiro Gama, Martins Peralva e tantos outros. E, portanto, havia uma ligação muito forte. Ele não fez nada sozinho. Teve sempre muita gente que o ajudou. Cristo, que é Cristo, tinha 12 problemas junto dele. Imagina ele. Né?